Nós estamos juntos com você pela sua 106.1 Cardeal FM, ao vivo, para quem está nos acompanhando, para um bate-papo, com certeza que vai ser uma virada de chave, para que você possa entender e interagir com as suas emoções e não deixar que algumas emoções, como a ansiedade, tomem conta do controle da sua vida. Hoje nós estamos aqui com o psicólogo clínico, mestre em educação, formação internacional em psicologia positiva, a ciência e arte do bem-estar. Clérison Torres, mais uma vez, bem-vindo. Vamos falar sobre Divertidamente e esse recorte do filme, Como Evitar o Sequestro Emocional, que quem assistiu viu que isso aconteceu bem. Seja bem-vindo. Oi, amiga, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É uma gratidão mais uma vez estar aqui com vocês e poder, quem sabe, contribuir um pouco mais. Pois é, e a gente começa falando desse tema, né, do Divertidamente, porque olha só que curioso, gente. Ela está na sua 5ª semana, exibição do filme Divertidamente, nas salas de cinema, e alcançou a marca histórica de ser o filme de maior público de todos os tempos nos cinemas do Brasil. A animação, que já vendeu mais de 20 milhões de ingressos, sendo o primeiro filme a atingir a marca, de acordo com dados do filme. E 884 mil espectadores, apenas no último fim de semana, Divertidamente superou Vingadores, que foi um filme também com grande bilheteria, o Ultimato, e também filmes também dessa mesma linha, como Frozen, né, de animação, que teve também uma grande bilheteria, e o filme Barbie, que foi considerada a melhor bilheteria em 2023, foi a maior bilheteria do ano passado, então o Divertidamente já superou tudo isso. Agora a gente se pergunta por quê? Simplesmente porque fala de algo que nós humanos é muito próprio, as emoções. Então a gente começa esse papo falando, caracterizando o que são as emoções. É interessante, Patrícia e os ouvintes, porque a psicologia sempre focou muito na cognição no seu processo evolutivo, nos processos mentais, nos processos do inconsciente, mas as emoções não foram tanto objeto de estudo. E eu lembro de um psicólogo, Paul Ekman, é quem dá o suporte em relação aos dois filmes, Divertidamente 1 e 2, porque ele vai estudar as emoções em diversas culturas, até ditas primitivas, e ele vai caracterizar e trazer um conceito, né, em particular, de algumas emoções básicas. E assim acontece em Divertidamente 1 e 2. Só que 1 trabalha bem as emoções mais básicas, porque a personagem, né, a menina é um bebê, no caso, e que vai apresentar ali o que é quais emoções básicas: a alegria, a tristeza, a raiva e o medo, e o nojo, né? Então, são emoções que nos promovem sobrevivência. E aí você vai ver uma emoção positiva e 4 negativas. Mas a palavra negativa ou positiva em psicologia não está a evidenciar que isso é bom ou ruim, que é útil ou não útil, no caso. A palavra, aí está a gente falando de valências, ou seja, o que a psicologia vai trazer é que as emoções de valências positivas são aquelas agradáveis e aquelas de emoções de valências ditas negativas, né, chamadas negativas, são emoções desagradáveis. Ora, então nesse sentido, quando eu estou triste, quando eu estou com raiva, quando eu estou com medo, isso não é agradável sentir tais sensações. Não obstante, as emoções de valências negativas, elas nos alertam, elas nos preparam por possíveis perigos. Então, e aí você vê divertidamente um bebê, uma criança, né, recém-nascida, e que vai viver todo o seu processo, né, de sobrevivência diante de um mundo que é, obviamente, digamos, teoricamente inóspito, né, diverso, e essas emoções são básicas. Por que as emoções, aí uma coisa que a gente vai refletir mais para o final, Patrícia, é que você vai ver, tanto em Divertidamente 1, aí 4 emoções de valências negativas e uma só positiva, que é a alegria, e em Divertidamente 2, você vai trabalhar agora outras emoções de valências negativas e só continua a alegria com uma única positiva. E aí isso é um objeto para a gente refletir depois, né, os benefícios que tem as emoções de valências positivas. Mas não desmerecendo essas ditas negativas, essas emoções desagradáveis, a gente deve entender que elas são, como dito, necessárias, fundamentais à nossa sobrevivência.
E essa é uma das muitas lições do filme que nós vamos tirar aqui e já pedimos aí, né, você também para interagir com a gente, enfim, se for do seu desejo, participar, colaborar, trazer a sua questão, quais foram as suas impressões também ao assistir o filme, o que mais lhe marcou, qual foi aquela dúvida que ficou e o que você se identificou também no filme. Você falou ali da fase do Divertidamente 1, quando algumas emoções básicas aparecem nessa fase da vida, mas já na adolescência, você vê que outras aparecem, né? Que é o filme 2. Outras emoções, a vergonha, aquele tédio também de muitas vezes estar desinteressado. Ai, meu Deus, tem que fazer isso. Que é muito próprio do adolescente, como é difícil, quando a gente entende essas emoções, como elas aparecem, a saber lidar com isso. Primeiro, a própria pessoa, né, que traz consigo as emoções, mas nas inter-relações, que é outro tema muito importante da psicologia positiva também. Perfeito. Quando a gente fala de emoções básicas, aí pode diversificar, no caso dos autores, mas o que acontece? Uns entendem que são 6, outros entendem que são 9, outros entendem que são 8, aí vai depender das pesquisas, dos fundamentos. Mas pode observar que as emoções básicas, predominantemente, são emoções de valências negativas. Por quê? Porque essas emoções, historicamente, elas foram fundamentais à nossa sobrevivência. Né? Como a gente diz, imagine eu e você, né, pessoas, homens e mulheres da caverna, e um dia lá atrás, né, eu ouvi um barulho dentro de uma caverna e eu fiquei curioso, emoção positiva, eu fiquei assim, esperançoso, será que eu vou encontrar uma coisa interessante para a nossa tribo? Né? Só que aí eu lhe convidei, você sentiu medo, você ficou angustiado e você saiu correndo. Eu fui e não voltei. Biologicamente, qual foi a genética que predominou numa época de muita ameaça, de muito estímulo aversivo, desagradável? Obviamente foram as emoções de valências negativas. Então, por isso que as emoções básicas, olha o nome básico, elas são bem instintivas, necessárias à nossa sobrevivência. Já as emoções agradáveis, que a gente vai conversar mais à frente, elas já têm uma outra perspectiva, mas por um bom tempo achava que emoções positivas e negativas tinham a mesma finalidade, a sobrevivência, e hoje se entende que não. É fundamental as emoções positivas também. Mas falando das negativas, né, observe no caso, como você pontuou aí, em Divertidamente 2. A gente já fala de um ser humano, a personagem ela passa a ter 13 anos, né, aniversário de 13 anos, por sinal, aniversário até da minha filha, na idade da minha filha, né, e que aí ela entra na adolescência, né, e aquele botão vermelho, né, apita, né, exageradamente. Entrou a puberdade, né? Entrou a puberdade, são os hormônios, são todo um contexto, a referência até então eram os pais, a referência, né, de conduta, né, e aí agora passa a ser os amigos, o grupo de pares. E aí é um mundo de possibilidades, né? Nós somos seres humanos como tal, seres sociais, e nós buscamos referências, né? Aprovações sociais, e aí você vai ver as emoções mais complexas, chamadas de emoções secundárias, que são aquelas construídas no contexto social mesmo. Então você vai ver a ansiedade, uma preocupação constante com o futuro. E aí a ansiedade predomina como uma protagonista principal aí, né? Digamos assim, ela é alegria, mas ela é fundamental porque ela nos prepara para possíveis ameaças. E aí você vai ver a ansiedade ali, coitada, se eu posso dizer assim, sempre preocupada com projeções, imaginações, né, fantasias, crenças de que possivelmente algo pode acontecer e ela tem que estar preparada para isso ou para aquilo, e ela fica tão angustiada que ela perde a noção do presente. Mas a emoção da ansiedade, ela é fundamental. A gente está falando da emoção da ansiedade, a gente não está falando do transtorno de ansiedade. Porque toda e qualquer emoção, quando ela vai para o nível do exagero, né, do excesso, aí realmente começa a ser. Por exemplo, tristeza. A tristeza em excesso, mas super excesso, leva um indivíduo a um estado depressivo. Né? A alegria, até a própria alegria em excesso, pode levar um indivíduo a uma mania. Né, aquela euforia, aquela coisa toda, fora digamos assim, do contexto. Do mesmo modo, as demais emoções, elas têm suas razões de ser. Então, em Divertidamente 2, você vai ver a ansiedade, você vai ver uma adolescente com vergonha. Claro que a vergonha é fundamental, porque a vergonha, né, assim, a gente fica constrangido, a gente quer ser aceito, a gente quer ser acolhido, a gente quer ser valorizado, ou fazer de tudo para não ser enxergado. Isso é muito comum nos adolescentes, né? Eu não quero que ninguém
ninguém me veja às vezes, ou até o contrário. E principalmente parente, segura aí para não perder o finada, quando esse adolescente já está com questões em relação ao seu corpo que está mudando, Isso. a sua imagem, aí mais ainda, a vergonha já seria natural só por essa fase, mas ele tem questões, então mais atenção precisamos ter ainda. E foi aí, Patrícia, que esse filme, eu acredito, ganhou uma super notoriedade, né? Essa repercussão toda, né? Essa repercussão toda, porque o foco, eu acho que esse filme é muito focado para os pais. Entende? Serve para o adolescente, mas serve para os pais que acolhem e buscam a educação desse adolescente. Né? Não é comum mães e pais, às vezes, se dar conta de que o filho não quer ir para a escola só porque quer fazer, está insatisfeito com o cabelo, está insatisfeito com o nariz e quer trocar o nariz, quer fazer alguma coisa no cabelo, porque na escova não deu certo. E aquela escova do dia, da manhã, foi suficiente para literalmente não se permitir aí. E por mais que você tente elaborar, trazer evidências, questionar, muitas vezes a pessoa está tão fixa naquela ideia, preocupada com a aprovação social, que aí, observe, chega um nível de uma ansiedade social. E aí começa, passo a passo, a ser um transtorno. Quando a pessoa deixa de viver uma vida insocial, porque está preocupada exacerbadamente, fora, digamos assim, da razão, literalmente com o outro, com o social. Então, vergonha é uma emoção muito forte na adolescência. A ansiedade, a preocupação com o futuro, como você bem colocou, os hormônios, a mudança, né, literalmente hormonal, vai influenciando a preocupação com o olhar do outro. Inveja é muito comum. Entende? Porque a outra está bonita, cabelo bonita, ela se destaca no esporte, eu não me destaco, o outro me destaca no estudo. Então, essa inveja no sentido de querer ser. Observe, é uma emoção, ainda que desagradável, né? Sentir inveja, mas, ao mesmo tempo, ela nos impulsiona a, de alguma forma, dizer, deixa eu procurar uma forma. Sim, né, de melhorar, né? De olhar para si um pouco, exatamente. Né? E com relação ainda com a questão dessa inveja, a necessidade de trabalhar essa autoestima. Porque se eu estou ok comigo, ok, eu posso até admirar o outro, achar bacana o que ele está fazendo, mas eu não vou entrar nesse lugar de inveja de que me encolhe, o outro está melhor e eu não sou capaz. Então, essa inveja hoje, gente, né, Clérisson, com essa questão das redes sociais, onde todo mundo é bonito, tem ótimos amigos. Aparentemente. Aparentemente, né? Pois é, onde aparentemente está tudo muito bem. Então, essa comparação ela fica muito mais forte, mais cruel, porque eu olho nas redes sociais, meu Deus do céu, e olho que minha vida, começo a questionar a minha vida. Então, isso é muito perigoso, sobretudo nos dias atuais, na vida do adolescente que não está ainda com a sua formação, né? E parece que está todo mundo bem, né? Menos a gente, né? E a gente sabe, quem está realmente ligado, não está vivendo a ilusão, mas a verdade, que isso não é verdade, gente. Não é 100% verdade. Pode ser até que tenha, né? A pessoa esteja maravilhosa, é possível. Mas isso não faz da sua vida algo desprezível. Então, observe que, Divertidamente 2, a gente já vai pegar emoções secundárias, como dito, mais construente em função do contexto. Em razão da complexidade de novas situações, ela não está presa só ao contexto familiar, de ser a querida, ser o querido, né, os pequenos grupos de amigos da vizinhança, não, ela agora vai para o ambiente desconhecido, a escola, ainda que desde pequeno, mas agora ela é um sujeito que está construindo a sua identidade. Né? E como construir essa identidade, né? Porque até é objeto de chacota, né? É muito comum o adolescente não permitir nem que o pai deixe na porta da escola, ou a mãe deixe na porta da escola, né? O filhinho de papai, o filhinho da mamãe. Então, entre eles, é uma procura de se desidentificar dos pais, de alguma forma, buscando essa aprovação social. Só que, por um lado, isso é bom, por outro lado, isso é objeto também de reflexão. Então, você vai ver ansiedade, você vai ver vergonha, você vai ver tédio, né, como você bem colocou, ansiedade e tédio, você vai ver vergonha e inveja, e tem uma nostalgia que passa ali no finalzinho, né, que volta e meia, quer se prender a um passado longínquo, alguma coisa assim boa ou dita ruim. De vez em quando aparece a nostalgia, calma, a nostalgia não é esse momento. Porque a nostalgia dentro da adolescência é mais difícil, mas por um lado ela poderia ser uma experiência de savoure, de saborear momentos bons, pelo menos destacar, mas pode ser ficar preso a coisas do passado.
né? Um enriquecimento da tristeza, digamos assim. Então, indivertidamente, ele é uma representação para os pais para se dar conta desse mundo do adolescente, né? De um mundo que pressupõe-se que ele está super em ameaça, né? E observa, a gente viveu uma adolescência, mas não tanto como os jovens de hoje, né, vivem em contexto. É muito comum os adolescentes hoje nas escolas estarem sendo medicados, né, ou seja, não só em acompanhamento psicológico, mas também psiquiátrico, né, numa sociedade onde a atenção, porque qual a estratégia? Porque o nosso tema é Divertidamente 2, como lidar, digamos assim, como lidar com o sequestro emocional, né? E a gente, o que acontece? O sequestro emocional é quando a gente é literalmente dominado pelas emoções. E aí eu não consigo pensar, eu não consigo raciocinar. Deixa eu esclarecer um pouco mais. As emoções de valências negativas, desagradáveis, elas nos inibem. Elas inibem o nosso repertório comportamental. Então, diante do medo, por exemplo, literalmente ou eu fujo, o mais comum, ou eu luto ou eu congelo. Então, essas emoções, elas nos preparam para a sobrevivência. Então, nessa parte, não muito o sistema reptiliano, o límbico, é acionado, mas o neocórtex, que na evolução da nossa espécie é a última parte do cérebro a ser desenvolvida, que é a parte do raciocínio, das funções executivas, do autocontrole, né? Ele é literalmente inibido porque eu estou sob ameaça. Então, nesse momento, eu não posso raciocinar se eu faço isso, eu faço aquilo. Literalmente, quando a gente toma um susto, a gente vai para trás, né? Então, porque a maioria daquelas pessoas que mais fugiram sobreviveram. Então, o que estamos a pontuar é que as emoções desagradáveis têm seu valor, mas ela em excesso, né, é preocupante. Porque quando uma pessoa, no caso ansiedade, quem assiste o filme nota que a ansiedade, até ela mesma, coitada, ela congela, digamos assim, ali, literalmente sequestrada, totalmente dominada pela própria ansiedade, ela perde o autocontrole e aí você vê a personagem chega a um ponto de uma síndrome do pânico, né? Ela começa literalmente a sudorese, a taquicardia. Ela se afastou totalmente, ela ficou num lugar ali reclusa. Exatamente. E vivendo aquilo tudo dentro. E todas as imagens e fantasias e o que é que as outras pessoas vão pensar de mim, todo mundo pensa isso de mim. Então ela cria coisas que passam na cabeça. E aí uma coisa para o nosso ouvinte, que a gente deve se questionar. Nem tudo... E, na verdade, a maioria das coisas que passam na nossa cabeça não são verdades. São apenas fantasias, imaginações ou pensamentos automáticos, muitas vezes que nós assim o pontuamos. Por isso importa a gente se questionar. O que está passando na minha cabeça agora quando eu experimento principalmente uma emoção desagradável? Porque à medida... Por que saber o pensamento, Clércio, quando eu estou experimentando uma emoção? Não são coisas distintas? Sim, são distintas. Mas a gente deve entender que, predominantemente, as emoções são fruto da forma que eu avalio o mundo, da forma que eu organizo o mundo. E isso tem a ver com nossas crenças, com a nossa criação, com nossos traumas, nossos medos, nossas expectativas, nossos anseios. Então, se dar conta, o que está passando na minha cabeça? Qual é a evidência de que isso é verdade? Quais são as evidências que isso é falso? E quando a pessoa busca as evidências, ou seja, a realidade, até que ponto eu não sou capaz? Até que ponto eu não vou conseguir? Até que ponto o meu cabelo está feio, no caso? Ou até que ponto também essa emoção que eu estou trazendo agora, ela não está ligada necessariamente ao fato do momento presente. Isso. Ou eu estou trazendo de lá de trás, por exemplo, na infância, vivi uma situação de abandono, mas agora na fase adulta você continua com essa sensação o tempo todo de que eu vou ser abandonada e de que ninguém presta, que meu relacionamento não vai dar certo. Então, isso é um sentimento, uma emoção de agora, ou eu estou trazendo lá. Mas eu vou deixar aqui nesse ponto... bem um adulto, né? Bem um adulto. Para que a gente possa aprofundar isso e falar, inclusive, validar a importância das emoções positivas, ainda falar mais desse sequestro e como eu sei que talvez seja um questionamento que você esteja fazendo agora, como então eu posso evitar que, por exemplo, uma emoção, no caso, a ansiedade, tome conta do comando da minha vida e eu possa retomar.
Estamos de volta aqui pela sua 106.1 Cardeal FM. Nós estamos ao vivo aqui pela emissora, para você que está ouvindo pelo seu radinho de pilha, seu aparelho, ou também através do nosso aplicativo, ou também quem está aqui já no canal do YouTube, deixa aí a sua pergunta no nosso chat, acompanha, nós estamos falando sobre o filme Divertidamente, mas sobretudo sobre como lidar com as nossas emoções. O sequestro, né, esse é o tema que nós estamos colocando aqui para você refletir e deixar também a sua pergunta, o seu questionamento. Nós estamos com Clérison Torres, que é psicólogo de psicologia positiva. No bloco anterior estávamos falando exatamente disso, né? Como não deixar que emoções como, por exemplo, a ansiedade tome conta do controle das nossas vidas, Clérison. O sequestro é interessante. O que é um sequestro, né? Você tira alguém do seu ambiente, né, de conforto, do ambiente de sua segurança. E o sequestro emocional é quando a pessoa é literalmente dominada, no caso, por uma emoção ou algumas emoções, de maneira que ela perde a identidade de si. Então, não é à toa que no filme Divertidamente 2, as pessoas dizem assim, pô, ela não é isso, ela deixou de ser isso. Caramba, essa Halle a gente não conhece. Quem é essa pessoa? E realmente a gente se dá conta. Muitos pais olham para o seu filho ou sua filha e dizem assim, caramba, eu não estou entendendo. Cadê minha filha? Ou cadê meu filho de antes, né? Que está agora literalmente dominado por alguns pensamentos que ela não se permite ali ouvir, não se permite a reconsiderar, não se permite a questionar, porque é aquela ideia. As pessoas vão dizer que eu sou feia, as pessoas vão dizer que eu na verdade, que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz. E aí é que isso vai construir, passo a passo, essas emoções, no decorrer da nossa história de vida, algumas crenças. Por isso que a terapia cognitiva comportamental, ela trabalha no mínimo com 3 crenças, que são crença de desvalor, desamor e desamparo. Então, por exemplo, se eu tenho uma história possivelmente de pouco amparo, de pouco suporte, eu começo a ter pensamentos tipo, eu não consigo, eu não sou capaz, não vai dar certo, né? Se eu tenho uma experiência, como você suscitou também, de rejeições, né, historicamente, de alguns traumas, seja em que nível for, eu posso ter pensamentos do tipo, as pessoas vão me abandonar, as pessoas vão me deixar de lado, as pessoas não vão querer me ouvir. Então, a sensação de que eu sempre vou interpretar o mundo à luz dessa crença, que é bem nuclear. E aí você vê que tem questões externas, né, no caso, né, do filme, do primeiro, quando as emoções estavam guiando desde o nascimento dela, mas ficam mais complexas quando, por exemplo, a família se muda para uma nova cidade e a partir daí as transformações, as emoções começam a mudar, né? Aí você e com a fase da vida também, né? Você vai conhecendo novas pessoas, você quer a aprovação social, você quer ser aceito, você quer que as pessoas lhe reconheçam de alguma forma. Mas quais são? Reconhecer o quê? Porque é um jovem que ainda não conhece bem as suas capacidades, suas potencialidades, lembra de algumas coisas, principalmente a importância dos jovens estar envolvido com esportes, porque aí ele interage desde cedo, isso dá uma referência do outro, né, sobre si, isso faz com que ele se dê conta das suas realizações, das suas conquistas, escrever poesias, escrever pequenos livros, historinhas, ver quais são as habilidades para que ela comece a se ancorar nas suas possibilidades. Eu consigo, eu sou uma boa pessoa, eu sou generosa, eu sou gentil, eu sou uma pessoa amável, eu sou uma pessoa prestativa, eu sou uma pessoa íntegra, eu sou uma pessoa verdadeira, eu sou uma pessoa que prima pela espiritualidade. Então, ou seja, na medida que a criança, né, passo a passo, entra na adolescência, já com algumas crenças, isso vai ser fundamental. Mas, ao mesmo tempo, teve situações desagradáveis, de perdas, de abandonos, disso, daquilo, pequenas coisas. E, inevitavelmente, aí você vai ver lá a própria personagem, que é tudo. Né? Eu sou uma pessoa agradável, eu sou uma pessoa que às vezes não faz tudo certo. É aquela retomada do ser que se constitui, pronto, né? E essa totalidade vai nos constituir, né, como ser humano. E vai nos constituir, sendo que essa constituição é passível sempre de ser transformada,
né, modificada, transmutada, alquimizada, né, pela própria experiência da vida. Porque algumas coisas hoje são funcionais, amanhã já deixam de ser. Eu vivo a própria angústia, que é uma emoção que não é trazida ali, e a angústia na psicologia é aquela sensação de sufocamento. Aliás, a angústia até a própria ansiedade. A palavra ansiedade vem da palavra angústia, no caso. Então, aquela sensação de que eu estou sendo sufocado, porque meu jeito de pensar não está dando conta daquela realidade. Então, a vida me convida a mudar. Então, a ansiedade é fundamental, porque ela me prepara para o futuro. Agora, quando ela é em excesso, como qualquer outra emoção, e ali no filme, há um sequestro literalmente emocional, quando ela é dominada literalmente pela emoção da ansiedade. E quantas pessoas estão ouvindo, vocês podem estar dizendo, mas eu não assisti esse filme, nem vou ver essa entrevista. Não, para. O filme traz uma questão que é universal, que certamente pode estar acontecendo comigo, com você. Isso. Porque quem nunca, né, passou por uma situação de ansiedade, ou está vivenciando agora. Claro, como o Clérison disse, a ansiedade, ela de certa forma também é importante, porque imagina, eu vou prestar uma avaliação, né, um vestibular, ou vou participar de uma entrevista, como é o caso do Clérison aqui agora, ou eu vou entrevistar alguém, uma personalidade muito famosa, gera na gente uma certa ansiedade, claro, o diferente, o novo, o desconhecido, e eu vou me preparar mais, né, obviamente ele se preparou, eu também, então a ansiedade leva a isso. Agora, quando sai do controle, estou ficando tão tensa, tão ansiosa, com medo, ai meu Deus, perdi o emprego, o que eu vou fazer? Como é que vai ser a minha sobrevivência? Se a gente entra nesse fluxo, toma o controle e acabou. Você não tem mais espaço para nada. Observe que esse fluxo que você falou aí é muito mais de são pensamentos. Sim. Só que são pensamentos que muitas vezes não têm evidências, não têm comprovações. E se tem, algumas poucas. Porque quando eu estou sequestrado, né, emocionalmente, literalmente, eu estou dominado por algumas ideias fixas que eu não me permito questionar. Então, o que estamos a pontuar é como lidar com essas emoções. Pronto. Né? Como reconfigurar esse mundo. Como fazer com que meu filho ou minha filha se permita, por exemplo, a questionar mais esses pensamentos. Como retomar esse equilíbrio e o controle. E não o controle, mas como tomar minha filha ou meu filho do sequestrador. Né? Exatamente. Como trazê-la de volta. E volte a alegria, volte a viver, volte a ter autoconfiança. Que no filme mostra isso, no final ela retoma e vai para as atividades. Mas enquanto está ali presa, sequestrada por uma emoção que está tomando conta, como é que a gente sai disso? Melhor, como não entra e se entrou, como sair? Claro, tem algumas técnicas, algumas práticas, acho importante a gente trazer aqui agora, porque fica para vocês aí como exercício mesmo de vida, né? Pode observar no filme que quando a alegria, né, ela vai lá e tira a ansiedade daquele estado, primeiro alerta ela, né, pontua ela, questiona ela, mas ela vê que ela está literalmente, ela consegue tirar a ansiedade daquele estado, porque já não consegue dar conta daquela realidade. Então, a própria ansiedade ali, ela começa a chorar. Então, o que ela faz? Quando ela retira a ansiedade, ela tenta tomar, ela, no caso, né, alegria, a situação, mas ela vê que não é a melhor estratégia. Né? Porque a gente chama que uma falsa sinceridade positiva, é uma positividade tóxica, querer ser verdadeiro a qualquer custo, buscar o positivo a qualquer custo. Então, com a primeira estratégia, é compreender que não existe felicidade sem acolher a infelicidade. E aí é que todas as emoções se abraçam. É aí que todas as emoções se abraçam no sentido da aceitação. Eu preciso aceitar o meu estado e não negar. E não ignorar, e não rejeitar, e não fugir. Aquela pessoa que está sempre feliz o tempo todo, a situação, de repente, que a gente diz, até está fora da realidade. Não é possível se a pessoa não está vendo. Não, ela é alegre, ela é otimista, beleza. Ou ela, de fato, não está abraçando, enxergando a situação de uma forma completa, inteira. Tá, é dor, é sofrimento, ninguém vai ficar feliz diante de um óbito, de uma perda muito grande, né? Vai ter o luto, gente, vai chorar, vai sofrer. E é necessário. A raiva é necessária, então, todas as emoções acabam sendo importantes, o filme nos ensina isso. A angústia. Mas, então, observe que nesse contexto, qual é a grande estratégia para mudar o estado de ser? Para que haja aceitação, eu preciso amenizar, passo a passo, essa ruminação mental. E a palavra é essa mesmo, ruminação. Pense no caso do animal, no caso um gado, um boi, uma vaca, que mastiga, engole, depois aquilo regurgita, ela mastiga, engole, aquilo regurgita, entende? É o caso da gente ali repetindo, ruminando aquele mesmo pensamento. Qual é a estratégia? Em termos psicológicos, a estratégia é a atenção.
A palavra atenção quer dizer entrar em contato com, é conexão. E a atenção é que pode você disciplinar melhor o seu pensamento e não lutar contra ele. Porque quando eu penso em não pensar tal coisa, eu estou pensando em não pensar aquilo que eu não quero pensar. Logo eu estou Não pensando. vou pensar em nada, já estou pensando. Já estou pensando em não pensar. Né? Por isso que se diz que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Do mesmo modo, a atenção é fundamental para reconfigurar o campo de percepção, ou seja, o meu modo de ser, meu jeito de ser, meu modo de pensar. Então, a atenção é o primeiro passo. Pode observar, olha que curiosidade. No filme, no Divertidamente 2, o único daqueles personagens que não tem nariz é a ansiedade. O personagem ele não tem nariz porque ele não respira. É típico do ansioso. Ele sempre está em observei esse detalhe. Entende? E o que a Harley, na verdade, ela faz, a Riley, ela faz justamente quando ela entra no síndrome do pânico ali, entra em pânico, ela vai respirar. Então você vê ela respirando, se auto-observando, e nisso na cadeia de comando, a ansiedade está lá, entende? Mas foi nesse momento que ela sai, a ansiedade vai diminuindo, né? E a alegria consegue retirar a ansiedade do domínio. Por isso que a gente tem até o famoso, né? Olha, conta até 3. Então, esse, na verdade, contar até 3 é esse tempo que você vai ter para respirar. Respira fundo, principalmente para as pessoas que têm pavio curto, como a gente fala que explode a qualquer momento. Isso. Então, respira antes de tomar uma atitude ou antes de deixar que a ansiedade domine tudo. Então, é necessário foco, seja na respiração, e ela é fundamental, seja numa contagem, né? Contar carneirinhos, ou seja uma contagem regressiva. Por exemplo, há pouco tempo eu ensinava uma jovem assim, olha, conte de 50 ao número 1, mas é só regressivo. Mas de olhos fechados, visualize os números, 50, 49, visualiza, 48, visualiza, 47, visualiza. Porque o ato não só de pensar, porque você não faz 50, 49, 48, 42, já estou pensando no meu carro lá fora, já estou pensando em alguma coisa. Mas se eu visualizo, eu crio um foco, tenho que ter um desafio para me manter no caso. E isso ameniza, porque eu vou me observando corporalmente. Então pode observar uma pessoa super agitada, ela não olha nos olhos. Ela desvia, olhava para lá cá. Então, convidar a pessoa a olhar nos olhos é uma boa estratégia. Eu lembro uma vez uma aluna que entrou em plena sala de aula, né? E, professor, eu tô em síndrome do pânico, professor. E ela realmente estava nesse estado. Então, a sorte, como ela me confiava em mim, isso já é 50% do caminho. Então, eu peguei nas mãos delas, pedi que ela olhasse nos meus olhos e ela, assim, no caso, observasse ela ali sentada, a respiração, desse atenção lá no pé, depois no outro pé, na perna, na outra perna, que ela observe o meu contato, o calor da minha mão com ela, né? Que ela observasse, e aí ela pedi que ela fechasse os olhos, observasse a respiração. O que é que eu fiz o tempo todo? Que ela focasse. E nesse momento, um pensamento que passa, eu não me deixo levar, porque ao me dar conta que vem um pensamento, eu volto ao meu foco. Dispersei de novo, eu volto ao meu foco. Então não é lutar contra o pensamento. É o desafio de se dar conta de um pensamento que entrou, e aí eu aprendo a perceber pensamentos e ver que eu não sou eles. E segundo, eu, quanto consciência, voltar a um foco específico. Então isso vai amenizando, vai diminuindo as ondas cerebrais e, por conseguindo, eu vou conseguindo mais me recobrar, né, e sair daquele sequestro, né? E literalmente me libertar. Agora, às vezes, quem está vivendo a situação, a pessoa que está imersa, que está ali, mergulhou naquele sentimento, naquela sensação, naquela dor, ela, às vezes, por si só, não consegue fazer esse resgate, né? Às vezes, tem que ter realmente ajuda profissional, ou a importância também, algo que Clérison sempre fala, nos cursos que ele faz, que daqui a pouco ele vai falar, os grupos de trabalho terapêutico que ele tem, e pesquisas científicas já mostram, inclusive com pacientes terminais, né, Clérison? A gente tem esse estudo, a importância das boas amizades, das boas relações, que, de certa forma, também salva, né, a personagem, tira ela daquele momento onde ela se sente naquele apoio, que também é importante, né? Claro que esse apoio nosso interno, fundamental, a gente tem que estar preparada para isso, mas também essa rede de apoio externo é fundamental. Por quê? Por que é fundamental a amizade? Porque a amizade nos faz sentir bem. A amizade faz com que a gente se sinta mais aceito pelo outro. A amizade, ela nos dá o conforto, o reconhecimento do outro. A amizade faz com que a gente reconheça que a gente também é digno de louvor. A amizade nos favorece
a se reconfigurar, a se reconstruir, a ter um apoio, a sentir mais generosidade do outro, a ser grato. Então, observe, a amizade também favorece que a gente construa novas emoções, mas não só de valências negativas, pelo contrário, agora positivas. E aí é o que o filme não trabalha, né? E até porque é compreensível, né? O Paul Ekman, na verdade, quando ele trabalhava o estudo das emoções, né, se eu não estou enganado, não havia ainda o estudo nos últimos 20 anos, o estudo das emoções positivas, que a Barbara Fredrickson vai trazer em suas pesquisas. Então, eu acredito e espero que o Divertidamente 3 né, já aflore e resgate outras emoções que não são. Pode observar que no filme a ansiedade foi uma grande protagonista, mas quem é o verdadeiro protagonista para a coisa recuar, para a coisa mudar? É a alegria. É a alegria no primeiro momento, é a alegria no segundo momento, porque é uma emoção positiva. E qual a diferença da emoção positiva? Que não desmerecendo as emoções de valências negativas, é que as emoções agradáveis, ela nos faz sentir bem. Ela altera o modo de funcionamento da nossa mente. Por quê? Porque se concluiu que existe uma teoria chamada teoria da ampliação e construção. Quando eu sinto gratidão, quando eu sinto esperança, quando eu sinto serenidade, quando eu sinto orgulho de digno louvor, quando eu sinto elevação, me sinto elevado, iluminado, quando eu vejo alguém fazer algo tão virtuoso, até um filme específico, e caramba, você viu o que ele fez? Aquilo me eleva ao ser, de maneira a querer fazer tão bom tanto quanto o outro. Quando eu experimento curiosidade, inspiração, divertimento através do humor, quando eu experimento essas emoções, elas ampliam as minhas ideias. E aí sim, diferentemente das emoções negativas, eu consigo acionar o meu neocórtex, que é a parte do raciocínio. E aí eu posso criar novas ideias. Beleza. E as lembranças, né, as memórias que são tão preservadas, tem algum no filme, algumas, mas isso aqui não serve mais, estou guardando essas memórias para quê? Né, joga fora, isso aqui já foi para colocar uma memória nova. E o que resgata muito essas memórias e sempre situações de alegria positivas, que faz, quando a gente retoma a minha memória, por exemplo, aquela sensação de ser incapaz, né, de sabotadores. Eu não vou dar conta disso. Será que eu não tenho lá no meu registro, nas minhas memórias, um momento onde eu fui protagonista, onde eu dei conta, onde eu fui confiante? Então, resgata aquela emoção lá e traz para agora. Uma boa estratégia, desculpa, o diário da gratidão. Pronto. Chegar à noite... Outro exercício prático. E por escrito, escrever quais são as 3 a 10 coisas boas que aconteceram e por quê. Porque, observa, as emoções negativas, elas são impactantes no caso, elas ficam na nossa memória, né? E as emoções de valências positivas, elas são muito sutis, mas é um sutil que se eu me der conta da existência delas e enfatizar, realçá-las, elas vão construir o que a gente chama de recursos protetivos. Ou seja, o dormir bem hoje vai fazer com que amanhã, quando eu precise exigir do trabalho à noite, eu vou ter mais energia para. Então, eu construir as emoções positivas, elas constroem recursos protetivos para o futuro. Não é para aqui agora, é para aqui 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Se eu, na verdade, faço práticas atencionais de concentração, de meditação, de yoga, eu tenderei naturalmente a criar mais recursos mentais. Quando a coisa é pressional, eu sou mais otimista, eu sou mais esperançoso, eu sou mais resiliente. Então, eu vou estar construindo recursos para quando a situação apertar, eu ter luz, digamos assim, à disposição. Então, as emoções positivas, elas mudam significativamente. E você vê que a alegria faz um grande diferencial. Mas não a alegria apenas negando ou ignorando as outras emoções, que não é o que ela faz. Porque senão vai, no caso da euforia. Agora, tem uma questão aqui, Francisco, quero agradecer sua participação, já para a gente já encerrando esse bate-papo. Nós estamos falando muita palavra emoção, e ele trouxe uma outra palavra que, vamos ver aqui, esclarecer se é sinônimo ou se são coisas diferentes, que são sentimentos. Ele disse isso. Nessa área sentimental, na minha opinião, que cada um tem sua própria forma de reação, claro. Cada um vai diante, é algo que Cléris também traz, de uma mesma situação, as pessoas vão reagir de forma diferente. Perfeito. E por que aquela surra ou porque aquele castigo dói tanto no filho e o outro
tirou de letra. Então, é o sentimento que determinou isso. E ele diz mais, quanto mais estou agitado, mais olho nos olhos, você falou de olhar nos olhos, de quem estou conversando. Aquele dito, muito bom. Olhos nos olhos. Parabéns, Francisco. Muito bom. Francisco, na psicologia, por um bom tempo, entendia que emoção era uma coisa e sentimento era outra. Vou melhorar, desculpa. Que a emoção e sentimento estavam intrinsecamente relacionados, que o sentimento era parte da emoção, que era a expressão subjetiva, como você bem colocou, daquele estado emocional. Que a emoção teria uma parte bem instintiva, teria uma parte motivacional, né? Tinha uma parte de reação, de preparação do organismo, e que a emoção teria o sentimento, que é a expressão subjetiva, como o indivíduo está experimentando aquela emoção. Depois, Antônio Damasio e outros teóricos diferenciaram, né? E vai dizer emoção é uma coisa, sentimento é outra. E ele vai dizer que o sentimento é algo característico do ser humano, porque tem mapas mentais, né? Sistema nervoso mais desenvolvido para mapear os estados do corpo e das emoções. Então, o sentimento é uma aquisição humana na evolução, né, do ser, no caso. E que eu experimento estados emocionais. Então, todo o mapeamento de um estado emocional, que mapeia o sujeito, é a consciência, é o sentimento. Então, você bem colocou que essa subjetividade do ser é o sentimento sobre um estado emocional. A emoção, literalmente, é uma reação automática. O sentimento é mais uma opção consciente. A emoção é pública, o sentimento é mais privado, Dá um exemplo, caso. aconteceu uma coisa para mim, eu reajo, né? Alguém me fez algo, fiquei com muita raiva, então essa emoção, esse sentimento dessa raiva, ela vem logo. Agora, isso seria emoção. Me fizeram algo... Se eu dou atenção a esse estado emocional, é o meu sentimento sobre a experiência. Sim, aí o sentimento já seria bom. Agora, tá, tudo bem, eu tô com raiva, mas eu não vou me permitir sair gritando, batendo em ninguém, batendo no carro do outro, porque o meu sentimento... O meu sentimento pode me impulsionar a não ser dominado por essa raiva. Porque, olhe bem, experimentei raiva, experimentei alegria, experimentei tristeza. Se eu, consciência, dou atenção e mapeio esses estados do corpo que acontecem, reações fisiológicas, bem como, no caso das emoções, eu estou construindo o sentimento, segundo esse neurocientista Antônio Damasio. E essa construção do sentimento é fundamental, para que quando uma situação dessa de novo acontecer, ou a iminência de acontecer, o meu sentimento pode me ditar o que eu devo ou não fazer. Com isso, ele não está dizendo que o sentimento deve responder por tudo, porque tem também, obviamente, aí a consciência, o raciocínio, o discernimento e tudo mais. Mas o sentimento pode ser, digamos assim, essa sabedoria interna prévia, tá? Passível de ser aprimorada e aperfeiçoada, porque um dia eu já experimentei aquele estado e eu sei um pouquinho sobre o que ele representa. Então, não podemos, muitas vezes, segurar essa emoção ou prever essa emoção. Não tem nem como controlar a emoção. Não tem como controlar a emoção. Não se controla. O sentimento é que me dá uma certa compreensão melhor daqueles estados internos, né, emocionais. Então, uma coisa é a raiva, outra coisa é o sentimento de raiva. Uma coisa é a raiva como reação automática para me defender. Outra coisa é o sentimento de raiva. Ok, o que é isso que eu estou sentindo? É raiva. Quando eu agia dessa maneira, aonde isso me levou? Como é que eu posso fazer? Então, o meu sentimento me diz que é melhor, né, sobre raiva, tá vendo? É melhor, na verdade, eu respirar, me apropriar melhor e não me deixar levar tanto por aquilo. Então, é uma sabedoria prévia que eu tenho em função da minha experiência com aqueles estados emocionais, típico de um sistema nervoso capaz de criar mapas cerebrais daqueles estados emocionais. Então, a partir de hoje, virada de chave incrível aqui. Estou sentindo raiva. Primeiro identifica, né? Exatamente. A raiva está aqui, estou em raiva aqui, com essa emoção presente. Agora, o que meu sentimento, né, me diz sobre essa raiva? Exato. Como que eu vou processar isso? Porque há em mim uma inteligência, uma sabedoria interna que vai me levar a administrar melhor aquela emoção da raiva para ter um sentimento que eu possa, né, controlar. Porque senão, se fica só na raiva a emoção, as consequências podem vir, exatamente, né, destrutivas para você e para a comunidade. Bom, só para fechar um pouco mais agora, né, o que eu quero pontuar, de fato, é que você pode fazer práticas atencionais. Pronto. Tá? Isso vai ser práticas respiratórias, o diário da gratidão, como bem colocou o ouvinte, observar, ter um foco, o olhar do outro, ou contemplar um pôr do sol, um nascer do dia, tudo isso centra a gente. Então, foque, priorize práticas atencionais ou
aprenda a questionar os pensamentos. Ou seja, se pergunte, qual é a reação fisiológica? Taquicardia, sudorese, ou melhor dizendo. Ok, o que passa na minha cabeça? É que ele vai fazer tal coisa comigo. Qual a evidência de que realmente vai acontecer? Quais são as evidências que realmente refutam essa ideia de que ele vai fazer tal coisa, que eu não consigo? Quais são as evidências que comprovam que eu consigo, que eu não consigo? Quais são as evidências que comprovam que eu não consigo? Né? Então, isso vai ser uma forma de eu questionar, porque essa forma de pensar é que me leva àquele estado emocional. Tá certo? Então, dê aí 2 estratégias, práticas intencionais e o questionamento dos pensamentos. Eu queria, Patrícia, aproveitar o contexto e convidar os ouvintes, no caso, que me conheçam um pouco mais, acompanhando o meu Instagram, Clérisson Torres, Clérisson com 2 S, CLERISSON, Clérisson Torres, e bem como no próprio site, clerissontorres.com.br, para que vocês conheçam minhas realizações, minhas atividades. Eu tenho um grupo de bem-estar e saúde mental, é um grupo que eu abro uma turma por ano, né, porque eu acompanho 10 meses as pessoas num processo de florescimento, de crescimento pessoal. Tá? Então, se vocês quiserem, conheçam mais as minhas atividades, né, os atendimentos clínicos em psicoterapia, eu fico assim à disposição, de maneira que vocês possam conhecer as nossas atividades profissionais. E, gente, é um caminho diferenciado, né? Claro que o processo terapêutico ele é necessário, não é para quem está doido, não é para quem surtou, fazer terapia não preciso. Isso é autoconhecimento. Isso. É ter esse suporte que nós falamos antes, né? Interno, emocional, para que quando a situação venha, a mudança de emprego, a mudança da casa, uma nova fase da vida, seja o que for, um luto, a gente tem esse suporte. Não é na hora, às vezes na hora é emergencial, mas se você já vem trabalhando essas emoções antes, com o trabalho da psicoterapia e da psicologia positiva, que dentro da psicologia é uma abordagem à parte. Como a pessoa vai ver lá no meu site, clerissontorres.com.br, a psicoterapia perpassa tanto pelo reduzir a negatividade, né, deixar ir, tanto para a pessoa, no caso, aprender a ficar no agora, ou seja, deixar aceitar o aqui e agora, bem como aprender a construir positividade. Sim. E a startar um pouco mais. Sim. Então, não é só o autoconhecimento, o desvendamento das minhas questões não resolvidas, mas também das minhas potencialidades. Mas também é florescimento, no sentido que eu possa crescer. Eu posso não ter nenhum transtorno mental, mas quero me aprimorar mais enquanto pessoa. Preventivo, então não é esperar acontecer, é se cuidar agora. Então, saúde mental para todos nós é possível, é também para você. Clérisson Torres é aqui que a gente apresenta sempre, fazendo parte do nosso quadro aqui de saúde mental e bem-estar. Obrigado. Muito obrigada, Marquinhos, a todos que fizeram o programa de hoje. Gratidão. Essa entrevista fica gravada, recomende para outras pessoas, para quem você ama.